O que eu fiz para ganhar mais de 500 mil seguidores no Instagram em 1 mês e meio? Nesse vídeo eu vou te contar todas as estratégias de produção de conteúdo que me fez passar de 100, cento e poucos mil seguidores para mais de 600 mil seguidores em 1 mês e meio e inclusive sem uma equipe bombástica. Praticamente tudo sozinha. Então já deixa seu like no vídeo para a plataforma entender que é um vídeo relevante e entregar para mais pessoas. E também não se esquece de se inscrever no canal para você receber mais vídeos como esse. Basicamente, para contextualizar vocês, eu tive 2 períodos de ascensão no Instagram. Foi quando eu bati 100 mil seguidores e quando eu bati 650 mil seguidores. E ambos foi em um curto período de tempo. Foi quando eu dediquei assim 100% do meu tempo para a produção de conteúdo. Quando eu bati 100 mil seguidores, eu postava 3 vídeos ao dia. Isso intercalando entre foto, vídeo de trend. Hoje em dia, se você postar uma trend, não é um conteúdo legal. Mas na época era legal, muita gente fazia. E sempre foi um vídeo que a gente chama de topo de funil, né? Que entrega muito, que viralizava, que atraía seguidores. E outro geralmente um pouco mais denso, uma caixinha de perguntas, falando sobre nutrição. E nos stories 100% nutrição. Essa era a minha estratégia quando eu bati 100 mil seguidores. Só que a consequência de você aumentar o número de seguidores, você também aumenta as vendas. Aumentei minha consultoria, né? Atendi aí mais de 70, 80 pessoas por mês, recorrente. Então eu tava quase ficando doida e chegou um ponto que eu parei de focar na produção de conteúdo. Então estabilizou o crescimento do perfil. Aí eu postava uma vez a cada 2 dias, postava uns vídeos legais, mas não postava com frequência, não postava com estratégia. Passou a ascensão. Até que chegou o ponto que eu vim morar em São Paulo e o foco voltou 100% porque eu não conhecia ninguém quando eu cheguei aqui. O meu foco era trabalhar e produzir conteúdo, trabalhar e produzir conteúdo. Aí eu voltei a postar 3 vídeos ao dia, mas a minha maior frequência eram 2 vídeos ao dia. Até o Instagram entender que eu realmente era uma produtora de conteúdos. E como que eu fazia isso? Como que você conseguia fazer 3 vídeos ao dia? Geralmente conteúdos mais fáceis de fazer. Eu postava às vezes 3 caixinhas, mas geralmente eram 2 caixinhas e um vídeo falando com a câmera sobre algum assunto de nutrição ou algum vídeo mais explicativo, que não fizesse eu perder tanto minha autoridade. Na época, as caixinhas não era tanto hype. Vocês já devem ter percebido aí que no meio de, principalmente nutricionistas, né? Porque eu sou nutricionista, para quem não me conhece. Mas na área da saúde, as caixinhas popularizou. Teve uma época que Deus e o mundo faziam umas caixinhas, inclusive acho que as pessoas mesmo se mandavam aquelas perguntas. Mas o meu perfil sempre, desde o começo, quando eu bati 100 mil seguidores lá, próximo da pandemia, um pouco depois da pandemia, de responder essas caixinhas engraçadas, sabe? Que as pessoas mandam essas perguntas, a gente geralmente, hoje eu ignoro essas perguntas, mas antes eu usava para engajamento. Eram vídeos também que a gente chama de topo de funil, que entrega muito, que traz muito seguidor. Então essas caixinhas e as trends geralmente eram 2 formatos de vídeo que eu tava ali todo dia. Então eram 2 vídeos que tinha chance de viralizar e tinha chance de entregar muito bem meu conteúdo. Agora, conteúdo mais denso, eu postava às vezes uns 3 por semana. Por quê? O Instagram, ele é uma rede de entretenimento. Então, se você enche de conteúdo denso ali, por melhor que seja o teu conteúdo, as pessoas não vão se interessar, porque elas não estão ali para ensinar. Então, a estratégia basicamente seria ensinar de uma forma divertida. Por isso que eu fazia vários formatos de vídeo. E o fato de postar 3 vezes ao dia não é porque você tem que produzir o máximo, porque a plataforma vai impulsionar porque você posta todo dia ou produz 3 vídeos por dia. Não. Eram 3 vídeos por dia para testar a performance. Testar qual vídeo desses performaria ao ponto de viralizar e qual me traria seguidores qualificados. Quando eu bati 100 mil seguidores, a percepção que eu tive é que, pelo fato de eu ter focado muito em topo de funil, eu não atraí seguidores qualificados. Até por isso que eu tinha parado, eu desisti, assim, de produzir conteúdo, né? Frequentemente e com intenção. Quando eu bati 650 mil seguidores, eu já tentei direcionar mais. Óbvio que a gente não tem um controle 100%, principalmente quando isso acontece muito rápido. No caso do meu perfil, que cresceu em 1 mês e meio, foi muito rápido. Mas aí, quais eram as estratégias? No começo, quando o meu perfil começou a entregar novamente, eram 3 vídeos por dia, uma caixinha ou às vezes 2 caixinhas de perguntas. Às vezes uma era polêmica e uma era mais densa. E outra, um vídeo falando sobre nutrição, bem editado. Eu mesma, tudo com celular, nada de estrutura. Muitas vezes não tinha nem ring light, tinha que usar a luz do dia mesmo. Nos intervalos das consultas, às vezes compartilhava ali um vídeo mais engraçado. Mas era essa a estratégia. Até que chegou o ponto que meu perfil começou a entregar e eu falei, poxa, eu tenho que investir nisso, né?
Então começou a dar retorno também financeiramente com relação à publicidade e com relação também a número de consultas. Eu ainda não tinha um infoproduto, um produto digital, né? Então tava vendendo bem consultas e também tinha publicidade. Mas não era algo uau, né? Mas ainda estava em ascensão ali. Aí qual que foi o foco? Eu comecei a investir em videomaker. Até então eu não tinha câmera, não tinha nada, só um celular e uma força de vontade mesmo. Depois de mais ou menos metade do mês, assim, que eu tava nesse foco 100%, eu investi no videomaker. Eu vou falar pra vocês que não é aquela melhor coisa, assim, pra você investir, porque videomaker em São Paulo é um trabalho extremamente caro, mas na época compensou porque eu parava pra fazer roteiros, eu parava, por exemplo, uma noite, assim, ficava ali 4, 5 horas fazendo roteiros e eu fazia 20 roteiros. Parava 2 vezes no mês pra fazer isso. E 2 vezes ou umas 3 ou 4, dependendo da captação, mas geralmente a gente tentava captar os 20 ou 10 num dia só. Então eu separava assim, 2 dias para produzir roteiros, muitas vezes eu não conseguia, né? Eu passava por um dia ou outro, mas a meta era 2 dias para fazer roteiro e 4 ou 2 dias no mês para gravar com um videomaker, com câmera profissional. São vídeos roteirizados, vídeos com estratégia, trocando de cena, usando estratégias diversas. Fora isso, eu tive a ideia de fazer entrevistas no Parque Ibirapuera com pessoas perguntando o que faziam da dieta. Inclusive, eu sou muito conhecida por causa disso. Sei lá, teve vídeo de entrevista que eu ganhei mais de 30 mil seguidores com um vídeo. Não sei se aquela métrica do Instagram é 100% certa, mas era isso que ele me mostrava pelo menos. E aí deixava tudo com o editor. Fora isso, eu produzia vídeo sozinha, caixinha de perguntas. Eu nunca deixei de fazer caixinha de perguntas, só recentemente, por isso que meu perfil também parou de crescer, porque eu não produzo mais conteúdo topo de funil, raramente, mas o foco era sempre ter topo de funil ou alguma trend, ou alguma caixinha engraçada, ou alguma coisa mais polêmica que muita gente tem medo de falar, tem muitos profissionais que têm medo de se posicionar com relação a isso. Eu nunca tive medo, então sempre, sabe aquela coisa que você ou faz, então era esse o meu pensamento. Fora isso também, como o perfil estava em ascensão, eu era convidada para muitos podcasts frequentemente. Então eu ia nos podcasts, aí o que eu fazia? Eu pensava em algo que eu queria falar e que eu pudesse usar como corte para depois. Então, você já deve ter visto algum corte meu que eu falo sobre shape, ele fala muito sobre tua disciplina, sobre teu foco, sobre a pessoa que você é, basicamente. Esse vídeo, toda vez que eu posto, ele viraliza, ele fura a bolha, todo mundo compartilha, milhões de visualizações, eu já postei ele umas 3 ou 4 vezes. E ele também dá muito seguidor. Só que é um tipo de vídeo, formato corte de podcast, é um tipo de vídeo que dependendo do corte que você fizer, ele vai flopar. Por quê? Quando você vai em um podcast, você vai falar sobre conteúdos mais densos. O podcast foi feito para isso. Então eu falava muito sobre nutrição, falava sobre meus pensamentos de modo geral, mas a maioria dos meus cortes de podcast era falando sobre nutrição. Então não viralizavam. Teve uma época que começou a viralizar porque eu falava umas coisas muito inéditas, assim, que ninguém ainda tinha falado. Questão de aumentar a fome com saciedade. Você via em perfis de profissionais, professores e tal, mas produtor de conteúdo você nunca viu alguém falando sobre isso. Aí viralizava. Então, quando era algo inédito. Mas a maioria dos cortes do podcast não viralizavam. Entregavam muito bem porque meu perfil estava em ascensão, então qualquer vídeo que eu postava, ele entregava muito bem. Mas os vídeos que davam muitos seguidores, esse corte do podcast falando sobre shape, outros cortes falando sobre assuntos que é opinião pessoal mesmo, também sempre viralizou. E aí esse tipo de vídeo, tanto o vídeo roteirizado quanto os cortes e podcasts, ele tem uma intenção também. Porque você pode passar ali de 100 mil a 650 mil seguidores muito fácil, postando... Tem gente que não vai concordar, mas postando foto de biquíni, biscoitando, ou fazendo dancinha, é muito fácil. Agora, crescer um perfil de 100 mil seguidores a 600 mil seguidores, com seguidores qualificados, em que você consegue vender algo, né? Você tá na internet para produzir conteúdo para fazer alguma coisa. Ou você vai trabalhar com publicidade, ou você vai vender... Eu vendo minha consultoria, hoje eu tenho produto também. Então, a ideia, né, vai ser vender, além de ajudar as pessoas com conteúdo gratuito. Você pode ensinar muitas coisas para as pessoas, você pode mudar vidas por meio da internet. Então, tudo que você possa tem que ser intencional. Então, a maioria dos vídeos que eu fazia para viralizar, que é topo de funil, são vídeos de trend. Mesmo nos vídeos de trend,
eu botava uma legenda bem explicadinho para as pessoas não sentirem dúvidas, para realmente ajudar as pessoas que me acompanham. E esses vídeos de corte podcast com os vídeos roteirizados que eu parava para sentar, estudar, explicar alguma coisa sobre nutrição, eram vídeos com intencionalidade de não perder a autoridade como profissional. Porque se eu postasse só vídeos de trend, você vê que tem muitos perfis que crescem desse jeito, né? Hoje em dia tá muito viral aquele vídeo de nutricionistas ou profissionais de saúde comparando calorias dos alimentos. E virou até meme, né? As pessoas hoje zoam porque não é um conteúdo que dá autoridade. Hoje em dia tem chat GPT, as pessoas têm acesso a informação muito prática no chat GPT ou qualquer inteligência artificial que você usa. E não é um vídeo que te traz autoridade, você mostrar as calorias dos alimentos. Mas enfim, eu testava vários formatos de vídeo. Nesses vídeos que eu fazia roteirizado, eu pensava em vários formatos, não era sempre o mesmo formato. Era um falando suplemento, mudando, transicionando. Aí o videomaker também me ajudava com as ideias dele, né? De tipos de vídeo. Um mais novelinha, um mais narrado, outro gravado com celular. Então, era um mix. E aí, a frequência que eu continuei, assim, que falou, não, é sustentável, não postar 2 vídeos ao dia, um meio-dia e outro 6 horas. Isso sempre foi sustentável. Agora, 3 é uma rotina extremamente intensa, pesada, que eu falo, se você quiser, você consegue. E a ideia de você postar 3 vídeos ao dia não é porque você vai por questão de volume, é para você descobrir quais performam. Descobrindo qual performa melhor no seu perfil, o que a tua audiência busca, o que dá certo no teu perfil, você insiste. Hoje em dia tem muita gente vendendo curso com relação a isso, né? O formato que viraliza, o formato que performa. Não existe isso, não existe. O formato ideal você vai descobrir, você só descobre testando. Por isso que postar vários vídeos ao dia, ou um vídeo por dia, seria o mínimo para você descobrir qual que seria o formato que performa no teu perfil. O meu perfil ele é uma saladona, né? Mas você vai ver um monte de produtor de conteúdo que tem um formato específico. O formato específico ele é muito mais difícil você, por exemplo, vou insistir nesse formato até dar certo. Ou não, você posta uma vez aquele vídeo que deu um formato legal, aí você insiste, aí você fica fazendo só esse tipo de formato. Eu acho legal ter vários, porque você pode ampliar, né? Por exemplo, se você quer trabalhar com publicidade, seria legal você ter vários formatos de vídeos, porque publicidade geralmente eles pedem esse dinamismo, pedem criatividade. Então, muitas vezes um vídeo de publicidade não vai dar o engajamento que você busca, mas você está fazendo uma publicidade, é normal. Hoje, inclusive, as métricas mudaram, né? O algoritmo muda frequentemente, atualiza frequentemente, então a gente tem que ficar se atualizando o tempo todo. E quem sabe eu passo por mais algum período aí de tentar produzir 3 vídeos ao dia, 2 vídeos ao dia, quem sabe? Não sei, para ver se o perfil cresce novamente. Mas, por enquanto, eu estou focado no faturamento. Se você gostou do vídeo, deixa teu like e até o próximo.